Aí, tá vendo? Eu fiz uma única foto, um único slide, mas acho que não vai conseguir ser projetado. Não tem problema, era o mapa mundial. Ah, ele aí. Então tá aí, né? Nosso planeta Terra, lindo, maravilhoso, azul, né? Então vamos recordar um pouquinho de geografia. Faz tempo que a gente não fala de geografia. Nós temos 5 continentes no planeta Terra, né? Nós temos as Américas, temos a África, temos a Europa, a Ásia e a Oceania, né? A Oceania, essa partinha aqui de baixo, 2 países a gente ouve falar, a Austrália e a Nova Zelândia. Mas são países com bastante progresso e quase não estão no noticiário cotidiano, a gente quase não ouve falar. Mas quando a gente vem aqui para essa parte grande, onde tem a Rússia, a China, grandes países, né? Aqui a gente já, e temos pequenos países, mas países assim que estão sempre no noticiário, então essa parte a gente já conhece mais. Ano passado, um país tão pequenininho da Ásia foi notícia assim, quase que o ano inteiro. Alguém já ouviu falar da Coreia do Norte? Nós todos ouvimos falar, né? Então, aqui na Ásia tem a Coreia do Norte, um país pequenininho, um país pobre, muito pobre, mas que tem um ditador lá que parece que todo recurso que ele tem, ele gosta de brincar de míssil, né? Então, todo recurso que ele tem, ele emprega em armamento nuclear, porque tem uma fixação de achar que os Estados Unidos podem atacá-lo, então ele ameaçou, ano passado, várias vezes lançar mísseis. E chegou a lançar alguns mísseis no ano passado, né? Mas de pequeno alcance, e aí ficou um estremecimento geral no planeta, todo mundo teve medo de que alguma coisa muito grave acontecesse, mas, graças a Deus, não passou de ameaça, né? Então, aí a gente tem uma rixa política antiga, Coreia do Norte, Estados Unidos. Aí um outro país pequenininho, também aqui da Ásia, que nós ouvimos falar muito, a Síria. Então, o que acontece na Síria? Que nós todos brasileiros já estamos, né, até entendendo alguma coisinha. Naquele país que é pequenininho também, existe uma minoria que é contra o governo de outro ditador. E esse governo, então, ele meio que extermina aquela população que é contra o governo dele. Ano passado foram bombardeios e bombardeios, e a gente assistiu à destruição total de uma cidade, né? Não me lembro o nome. Semana passada, nós vimos que ele cessou os bombardeios há um certo tempo, mas ele fez um ataque com armas químicas, matando crianças, cenas chocantes que a gente tem visto, a gente tem participado. Por conta disso, nós assistimos um maior êxodo, né, desses séculos que a gente tem visto. Então, milhões, quase 5 milhões de sírios deixaram o país de origem, vindo para a Europa, para outros países, buscando um local, né, de paz para morar. E a gente tem assistido tudo isso. Se viermos aqui para a África, continente africano, ano passado também nós vimos muitos africanos de diversos países da África também deixando seus países, indo em busca de outras moradias. Por quê? Por desgoverno dos seus países, né? Por conta da miséria, porque a fome, a miséria, a falta de emprego, de perspectivas, faz com que essas pessoas deixem seus países e vá em busca de outros locais, né? Então, na África, existem muitos países também que a diferença social é imensa, imensa. Alguns poucos são milionários, vivem no luxo, e a grande população na maior miséria, né?
Então, a gente assistiu também esse êxodo de pessoas de países africanos em busca de outro local. Então, o que a gente vê, né? Cada vez mais o mundo está se misturando. Está ocorrendo uma mistura. E cada vez mais a gente vai caindo para aquela frase, né? Uma aldeia global. Parece que o mundo encolheu, o planeta encolheu. Tudo que acontece aqui reflete lá, o que acontece lá reflete aqui, e nós estamos ficando tudo junto e misturado. Essa é a sensação, né? Se a gente vier, e até falando dessa mistura, eu trabalho numa unidade básica de saúde. E aqui em Rio Preto, nós temos muito peruanos, bolivianos, sírios e muito haitianos. Lembra quando teve também um grande terremoto no Haiti? É outro país pobre, mas aqui da América, não sei se é central, acho que é central. E eles vieram também para cá. Então, é isso que eu falei, misturando. Nós estamos misturando tudo, está todo mundo ficando junto, né? Aí, eu falei, então, a Europa é o velho mundo e está tentando acolher esse pessoal todo, né? São países mais organizados e é onde existe a maior procura. Se a gente vem aqui para as Américas, na América do Norte, nós estamos aí com um presidente meio instável, alguma coisa assim que também não é o país mais importante, né, do globo. E tem um presidente que não dá muita segurança. Então, existe também uma certa cautela, um certo temor por conta das ações desse presidente. E aqui na América do Sul, tem nosso Brasil, o que é que está acontecendo com a Venezuela? Também está acontecendo um êxodo. Os venezuelanos também estão procurando outro lugar para morar. Por quê? Um desgoverno lá também, uma diminuição de empregos, aumento da pobreza e até fome. Estão passando necessidade na Venezuela. Então, nossos irmãos aqui da Venezuela estão procurando outros países. E principalmente vindo para o nosso Brasil, né? E se a gente vir agora falar do nosso Brasil? Qual que é o assunto do momento de faz tempo? Já é o mesmo assunto, Oi? Corrupção. Nós ouvimos corrupção de manhã, de tarde, de noite, de segunda a segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Corrupção. Então, a gente está vendo aqui, está desvendando aqui, um governo, né, uma política extremamente corrupta, empresariados corruptos também. Então, nós estamos vivendo aqui no Brasil nós não temos guerras internas, conflitos, nada, mas temos corrupção, né? E além da corrupção, uma coisa que está fazendo parte do nosso momento atual, não só no Brasil, em outros países, em outras cidades, é a violência urbana. Todo dia também só se ouve falar de violência urbana. O Rio de Janeiro, que é a cidade maravilhosa, está aí, né? A gente agora, triste ver as notícias do Rio de Janeiro. Um horror, uma coisa bárbara, né? Que acontece todos os dias. Mas não é só no Rio, outras cidades. Então, a violência urbana aí tem as intolerâncias. Intolerância de raça, intolerância de religião. No Brasil é pouco, mas tem também. Intolerância religiosa tem também. Intolerância de ideal político, agora, de repente, nosso país está dividido, um é aqui, outro é daqui, e aí está tendo uns conflitozinhos. Time de futebol. Eu fico abismada, né? Aí, de repente, tem um jogo importante e a televisão mostra, fala do jogo, é um esporte. Acabou o jogo, a violência explode. Mata-se, agride-se, né? Então, uma intolerância de time de futebol também tem. De opção sexual, não é assim comum, graças a Deus, mas de vez em quando a gente ouve. Pessoas serem mortas pela opção sexual delas, né? Então,
Além de tudo isso, nossa, né? Temos roubos, assaltos, assassinatos. Então, a gente tem vivido um cotidiano de violências. Também temos as catástrofes climáticas. Uma hora chuva demais, e aí também temos vítimas. Outra hora seca demais, também temos vítimas. Ano passado, teve um astrônomo americano que ele tinha previsto que o mundo ia acabar. Não sei se o pessoal aqui que vê a internet, ou se alguém viu isso. Mas ele dizia que o mundo ia acabar porque o planeta X ia colidir com a Terra e ia ter, então, uma grande destruição. Graças a Deus que ele estava errado. Mas, bem no período que ele previu esse acontecimento, aconteceu aquele furacão, o furacão Irma, vocês lembram? Uma grande devastação da costa dos Estados Unidos e tal. Logo depois, teve um terremoto no México. E tanto o furacão Irma como o terremoto foi noticiado que, assim, de proporções muito grandes que há muito tempo não se via. Quer dizer, o astrônomo errou, graças a Deus, mas ele previu alguma coisa que aconteceu e aconteceu. E aí, diante de todo esse cenário que eu pintei, pelo amor de Deus, né, a gente se pergunta, o mundo está acabando? O que está acontecendo? Né? Como a gente reage a tudo isso? Aí eu me perguntei, será que Kardec falou alguma coisa sobre esse momento? Porque Kardec falou sobre tudo, né? Sobre tudo. Nunca vi que inteligência aquela perspicácia de fazer as perguntas e de pesquisar, né? E eu perguntei para um companheiro nosso espírita, o Alcântara. Vocês conhecem o Alcântara? Faz palestras, é um companheiro espírita. Ele é meio que uma biblioteca ambulante. Ele sabe nome de livro, ele sabe capítulo, ele sabe tudo. Falei, Alcântara, Kardec falou alguma coisa? Falou. Vai lá no último capítulo da Gênese que você vai achar. E, certíssimo. Eu já tinha estudado a Gênese, mas não lembrava mais. O último capítulo do livro A Gênese, do Kardec, ele se chama Os Tempos São Chegados. E agora eu vou falar deste capítulo da Gênese para vocês. Os tempos são chegados. E quem tiver oportunidade, leia. Leia porque eu acho muito interessante. A gente está passando por um momento de dificuldades. E é bom que a gente sabe por quê, mas é bom que a gente leia e aí fique mais, né, esclarecido, fortalecido. Então ele começa assim, ó. Os tempos marcados por Deus são chegados, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Então, nós espíritas meio que já não sabemos disso, que vai haver uma mudança do planeta, o planeta Terra vai passar de provas e expiações para a regeneração. Então, grandes acontecimentos vão ocorrer. Já estavam ocorrendo, estão ocorrendo e ainda vão ocorrer. Porque demora, né, gente? Não é assim que passa, que um planeta muda, né, de patamar. São anos, milênios, né? Para que haja a regeneração da humanidade. Tudo, os grandes acontecimentos é para a nossa regeneração. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Tudo está certinho, gente. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. O globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. E ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Olha, a transformação dos elementos do globo também vão se transformar. E moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Tudo vai progredir. Então ele diz, esses dois progressos caminham juntos,
Por quê? Porque a perfeição da habitação, ela está em relação com a do habitante. Então, nós estamos num pleno momento de transição. Para passar de provas e expiações para regeneração, tudo vai ser transformado. O globo, as pessoas, né, os habitantes e até os espíritos que povoam aqui o nosso plano. Tudo passará por transformação. E ele diz assim, quando a humanidade está madura para vencer um degrau, pode-se dizer que os tempos são chegados. Então, nós já progredimos bastante. E agora é hora de dar esse passo, subir um degrau, né? O movimento progressivo da humanidade é inevitável. Não tem como parar. E não vamos pensar que estamos abandonados, porque Deus vela incessantemente pela execução de suas leis. Então, não temos que ter medo, né? Está tudo sob controle. Vai fazer parte desse momento, tudo isso que a gente está vivenciando. A humanidade cumpriu até agora incontáveis progressos, mas incontáveis mesmo, né? Nas ciências, principalmente, nas artes, do bem-estar material. Gente, e nós estamos desfrutando de todo esse progresso. Eu acho que nunca tivemos tanto conforto, não é verdade? O senhor que é mais velho um pouquinho? Porque, gente, hoje tudo é muito fácil. É muito fácil. Se a gente pegar gente aí de 90 anos, de 80 anos e ver como é que era a vida, era tudo mais complicado, era tudo mais difícil. Hoje nós temos muita facilidade. Então, esse progresso das ciências, esse progresso do bem-estar, foi realizado com sucesso pela humanidade, né? Mas resta um grande progresso a realizar. Tudo isso está no capítulo lá, tá? Que é o de fazer reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar aí o bem-estar moral. Porque o bem-estar material nós já temos. Agora nós precisamos do bem-estar moral, para daí sim dizermos, progredimos, né? Então, não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens. É necessário a elevação dos sentimentos. Então, teremos tempos difíceis, sim. Precisamos trabalhar muito nossos sentimentos, né? E para que isso aconteça, essa elevação dos sentimentos, nós vamos precisar meio que diminuir muito o egoísmo e o orgulho. Então, eu pensei assim, né, um exemplo. Essas pessoas que estão saindo dos seus próprios países de origem e chegam num outro país implorando, né, me receba, me deixe morar, ficar aqui. Olha o orgulho como tem que ser trabalhado nessas criaturas. Você tem que mendigar um local para você morar. E, ao mesmo tempo, os países que estão recebendo essas pessoas têm que trabalhar o egoísmo. Então, eu preciso ser fraterno, eu preciso ser solidário e acolher. Está trabalhando o egoísmo. E ele diz, né, o Kardec diz nesse capítulo, que tem que destruir o orgulho e o egoísmo. Então, coisas acontecem muitas vezes para que a gente realmente cresça. E nesse tempo todo, né, não se tratará de uma mudança parcial, limitada, apenas em algumas regiões. Não, ela é universal. E é aquilo que falou lá no início, do globo, dos habitantes, de tudo que constitui. Tudo vai ter que progredir. Tá? Então, uma mudança assim, tão radical quanto a que está sendo elaborada, né, ela não pode se cumprir sem comoção. Porque é uma luta inevitável, né, de ideias, existem os conflitos. E é isso que nós também estamos vendo. Aí ele compara os cataclismas gerais
eram a consequência do estado de formação do planeta. Então, quando o planeta Terra foi se formar para nos receber, havia grandes cataclismas, até ficar assim tudo bonitinho, ó, água, terra divididinha, tudo certinho, um ar bom, né? Tudo perfeitinho para receber a humanidade. Houve muitos cataclismas. Só que ele fala que agora os cataclismas não são no interior do globo, mas sim no interior da humanidade. Vai ser mais dentro da gente do que no globo, né? E tudo ele repete, né? Ficais certos que quando uma revolução social se cumpre sobre a Terra, ela mexe igualmente com o mundo invisível também. Então, é um tempo de confusão que a gente está vivendo, mas que passa. E vai passar como um furacão. Depois que passar, o céu vai estar sereno, azul, tranquilo, lindo. E aí, as pessoas, a humanidade, vai estar reconstituída sobre novas bases, né, morais. E aí percorrerá uma nova etapa do progresso. Nesse capítulo também fala das futuras gerações. E, gente, se por um lado, dizem algumas obras espíritas, que de 40 anos para cá, reencarnou no planeta espíritos que estavam em locais de profundo sofrimento. Então, espíritos muito necessitados, né, de melhora, de se trabalhar. Ao mesmo tempo, nós também sabemos que as crianças que estão vindo são seres assim, que a gente para e fala, não creio. Porque tanto eles têm assim, uma inteligência clara, desenvolvida, como eles vêm com sentimentos que nós não víamos. Verdade, não é? Vocês têm neto, não tem? Eu também tenho. E eu, às vezes, eu fico assim, sabe, com as coisas que ele fala. Vou dar um exemplozinho assim, muito simplinho. Às vezes, eu trago ele aqui na evangelização aos domingos. E tem um pedinte que fica ali na porta. Vocês já viram? Não sei se vocês sabem, mas tem um pedinte que fica sentadinho ali. E ele quer sempre dar alguma coisa para o moço. Ele fala, vovó, dá um dinheiro para ele. Vovó, dá alguma coisa para ele. Aí um dia eu falei assim, olha, domingo que vem, vamos trazer um lanche para ele? A vovó faz um pão, né, e traz para ele. Ele falou, vovó, um pão? Você tem que trazer um McDonald's. Coitado! Então, porque o McDonald's para ele é o melhor, né, que tem. Eu ia dar só um pão, eu tinha que dar um McDonald's para ele. Vovó, ele ficou inconformado, né? Então a gente percebe assim, essas crianças, elas têm uma luz, elas têm uma coisa diferente. Então as futuras gerações também já estão se misturando aqui com a gente, né? E serão aqueles espíritos iluminados que vão povoar o nosso planeta, né? E aí, essa pergunta, o que fazer diante de tudo isso? Né? O que espírita sabe fazer bem? Hã? O que espírita sabe fazer bem? Caridade, mas orar, né? Orar. O que a gente pode fazer? Vamos orar. Vamos sempre e sempre continuarmos orando pelo nosso planeta. Pela paz, pela melhoria, pela harmonização do nosso planeta, né? Eu acho que a oração, ela cabe muito bem nesses momentos de conflitos. Mas tem uma outra coisa, eu acho que é continuar a nossa vida da melhor forma possível. Continuar vivendo, continuar fazendo tudo que a gente faz. Não se deixar abater, às vezes, por notícias que às vezes parecem assim tão trágicas, ou momentos que a gente vive, situações, né, que a gente fala, não é possível. Não desanimar nunca. Ter fé, fazer as nossas orações e continuar vivendo. E eu vi 2 exemplos assim. O ano passado, logo quando o ditador lá da Coreia soltou um míssil, no dia seguinte, o repórter estava fazendo uma entrevista nas ruas da Coreia do Sul, que é vizinha, grudadinha, né?
e tinha sido lançado um míssil. E ele entrevistou uma moça, ela estava muito bem vestida, na rua, andando, e ele perguntou para ela, né, se a vida estava normal, se ela não estava com medo, ela estava indo trabalhar. Ela falou, olha, ele já fez várias ameaças e não cumpriu, ainda bem, né? E a gente não pode parar. Eu estou cuidando da minha vida, eu estou indo trabalhar. Agora, a gente espera que tudo dê certo, né? Eu achei aquilo, falei, olha, essas pessoas orientais geralmente são tão equilibradas, né? Porque, imagina, o país é grudadinho, vizinhozinho, ele tinha soltado e falou que ia soltar mais. Devia estar todo mundo em pânico. A moça estava tranquila, estou indo cumprir o meu trabalho, né? E eu assisti uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que é aquele nosso filósofo brasileiro que está sempre na televisão. Ele faz umas palestras muito boas. E essa palestra era para funcionários públicos. Então, o que fazer, né? O que fazer? Aí o Cortella fala assim, ó, fazer o teu melhor na condição que você tem, até que tenha condição de fazer melhor ainda. Então, é fazer o teu melhor na condição que você tem, até que a gente tenha condição de fazer melhor ainda. Então, é continuar a nossa vida, cumprindo as nossas obrigações, tendo fé, tendo confiança, fazendo as nossas orações e, claro, tentando, né, já que nós sofremos tanto com violência, com tantas coisas agressivas que o mundo tem nos mostrado, vamos tentar fazer o contrário, né? Vamos tentar viver na paz. Vamos tentar, depois de um jogo de futebol, mesmo que o time perdeu, né, se comportar melhor. Que coisa, né? Então, é isso que a gente tem a fazer. Então, se está uma confusão ao nosso redor, o que nos cabe fazer? Respira fundo, busca o seu equilíbrio interior, se acalme, né? Aí, daí você vai, então, enfrentar a confusão que está ao seu redor. Porque se a gente se misturar, pronto, é mais um em conflito, é mais um em guerra. Certo? E o Haroldo Dutra, nessa entrevista que ele fala sobre a crise do Brasil. Ele fala que para a gente não desistir e investir muito na educação, mas não só na educação intelectual, na educação moral. Então, que a gente possa ser exemplo, sermos bons exemplos. Exemplo ao contrário do que aquilo que a gente não quer, do que aquilo que a gente não gosta. Vamos viver em paz, muita paz. Agradecemos a Célia pela gentileza de estar aqui conosco.